Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, Série A, 23ª rodada. Rodada no meio de Sul-Americana e Libertadores. Isso é complicado. Bem complicado, porque tem aqueles chatos, né? Aqueles chatos que reclamam de tudo. Ah, não pode escolher campeonato, tem que ir com força máxima em todos. Impossível, parceiro. Impossível. Jornalista, comentarista, qualquer um que fale isso, ele está querendo derrubar alguém. Ele está mal intencionado. Não tem como você ir com força máxima com o mesmo time em 2, 3 campeonatos ao mesmo tempo. Não dá. É querer jogar pra galera ou tá de má intenção. E aí, a gente tem, nessa rodada, nesse final de semana, jogos sábado, domingo e segunda-feira, confrontos, tendo 2 clássicos que caíram num horário, num momento horroroso. São Paulo e Palmeiras e Botafogo e Flamengo. Caiu num momento horrível, porque estão os 4 na Libertadores. Os 4 com jogos dificílimos. Nada definido. O Palmeiras perdeu a primeira para o Botafogo e joga em casa. O São Paulo empatou fora de casa contra o Nacional. O time nacional é bom, vai jogar em casa. O Botafogo ganhou do Palmeiras de 2-1, mas o jogo é lá. O Flamengo ganhou do Bolívar de 2-0, mas o jogo é lá, perto de Deus. E aí? Aí vai ter uns Renato Prados da vida. Qual é o nome do osso? Do outro? Pô, esqueci o nome do cara, rapaz. Rapaz, é um que é torcedor do Flamengo, chatinho pra cacete. Chatinho. Tem um pilhado que também é chatinho pra cacete. Gosta de fazer graça. Tem uns aí de outros times também. Não, tem que disputar tudo. Não tem como disputar tudo, irmão. Não tem como. E aí, a gente vai por mais essa rodada. E o canal Resenha com Magalhães vem aqui dar os seus palpites para essa rodada. Mas já vou avisando. Não tem nenhum time da Libertadores e nenhum time da Copa Sul-Americana que tenha garantido a classificação. Nenhum. Ou seja, a tendência é que a maioria dos times poupem. Tem alguns times que estão na Libertadores ou na Sul-Americana que, na minha opinião, não tem que poupar. Por quê? Porque estão brigando contra o rebaixamento. Esses times que estão brigando contra o rebaixamento, na boa, a prioridade não é a Sul-Americana e nem Libertadores. A prioridade tem que ser o Campeonato Brasileiro, que está com a corda no pescoço do Campeonato Brasileiro. Só lembrando, a gente já está na segunda parte do campeonato, já estamos no retorno, e já se foi, está indo para a 4ª rodada do retorno. Está diminuindo. E se você deixar passar o tempo e continuar lá embaixo, quando chegar no finalzinho, a corda está no pescoço, parceiro. Então temos aí, acho que uns 3 times, ou 4 times, sei lá, que estão com a corda no pescoço no Campeonato Brasileiro, que, na minha opinião, se tiver que poupar, tem que poupar na Libertadores e na Sul-Americana, não no Campeonato Brasileiro. Mas aí eu não sei como é que a diretoria, como é que a torcida vai reagir, porque tem torcidas que não, vamos com força máxima na Sul-Americana e na Libertadores, que depois no Campeonato Brasileiro a gente resolve. Já vi muita gente falar isso e o time ser rebaixado. Já tivemos times campeões que foram rebaixados. Então, eu vou fazer a minha análise, vou dar os meus palpites em cima do que eu imagino, do que eu iria fazer. Beleza?
Então, eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através de clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Beleza? Vamos lá. Jogos, como eu falei, sábado, domingo e segunda. 4 jogos no sábado, 5 jogos no domingo e um jogo na segunda-feira. Grêmio e Bahia. Grêmio na Libertadores venceu a primeira contra o Fluminense. Está na 14ª colocação com 24 pontos, 3 pontos acima na zona do rebaixamento. E o Bahia não tem Sul-Americana, não tem Libertadores, nada disso, ficou descansando, tá tranquilo. No meio da próxima semana também não tem nada para fazer, talvez, quem sabe, possa ter algum jogo atrasado, quem sabe. Você vai fazer algum jogo atrasado internacional, alguma coisa assim, mas a princípio não. O Bahia, obviamente, vai com o time completo. E o Grêmio? O Grêmio vai poupar por causa da Libertadores? O Grêmio está fora da zona de rebaixamento. Mas se perder para o Bahia em casa, vai encostar na zona de rebaixamento. Ah, tem jogos a menos? Mas o Grêmio já passou por uma situação dessa, que o time não era tão ruim, que ficou na parte de baixo, a gente vai sair, o time não é ruim, a gente vai sair, o time não é ruim, e o Grêmio caiu. Vou dar minha opinião. Para mim, o Grêmio tinha que ir com um time titular para tentar ganhar do Bahia. Porque com o time titular já vai ser complicado ganhar do time do Bahia. Com o time reserva. Então, a minha opinião é o seguinte: se o Grêmio cagar pro Campeonato Brasileiro, ou seja, ir com o time reserva, vitória, ou melhor, triunfo do Bahia. O Bahia vence o time mexido do Grêmio. Se o Grêmio botar um time misto, para mim dá Bahia ou empate. Se o Grêmio for com o time todo titular, eu coloco empate. Acho que o Grêmio não vence o Bahia. Não vence. O time do Bahia é melhor do que o do Grêmio. Então, minha opinião, Grêmio e Bahia. Se o Grêmio for com o time principal completo, para mim dá empate. Se o Grêmio for com o time misto, para mim dá Bahia ou empate. Se o Grêmio for com o time reserva, Bahia. Beleza? Minha opinião, o Grêmio não tinha que poupar. Tinha que ir com o time titular para tentar ganhar. Acho que com o time titular, os caras com a cabeça também na Libertadores, pá, coisa e tal, não vão botar muito pé. Acho que o Grêmio consegue um ponto. Essa é a minha opinião. Meu palpite. Atlético Mineiro e Cuiabá. O Galo tem um jogo de volta contra o São Lourenço pela Libertadores. Empatou 1-1. Tenho quase certeza que o Galo vai poupar. Atlético Mineiro e Cuiabá. Acredito que muitos jogadores vão tirar o pé. O Cuiabá não tem opção. Né? Atlético Mineiro e Cuiabá. O Atlético Mineiro tem um problema de oscilar demais. Se o Atlético Mineiro for com o time principal, que eu não acredito, dá Atlético Mineiro.
Se o Atlético Mineiro for com um time misto, dá Atlético Mineiro empate. Se o Atlético Mineiro for com um time todo reserva, dá Cuiabá. Se o Atlético Mineiro for com um time principal, Galo. Se o Atlético Mineiro for com um time misto, Galo ou empate. Se o Atlético Mineiro for com um time todo reserva, para mim dá Cuiabá. Bragantino e Fortaleza, os dois na Sul-Americana. O Bragantino perdeu a primeira para o Corinthians e vai jogar na cara do Corinthians para tentar virar. E o Fortaleza empatou fora de casa contra o Rosário, vai jogar em casa. Nenhum dos dois tem a vida definida na Sul-Americana. Só para repetir, o Fortaleza não tem problema nenhum em gerar o time. O Fortaleza não tem esse negócio igual os outros. O Fortaleza vai poupar. Não, o Fortaleza não tem poupar time. Se tem um time que você pode falar assim, não, o Fortaleza está poupando. Não, o Fortaleza não está poupando nunca, porque o Vojvoda gira o elenco todo jogo. Então, o Fortaleza não poupa. Ele gira. Então, o Fortaleza está na dele. E vai jogar fora de casa contra o Bragantino. O Bragantino pode ter alguns jogadores, né, que possam ficar fora do jogo, no banco de reservas, entrar ali no segundo tempo. O Bragantino não corre risco de rebaixamento. Fortaleza é o segundo colocado. Lógico, o Fortaleza tem a pretensão de assumir a liderança. Né? Tá ali, uma vitória, uma derrota do líder, ou um empate do líder, o Fortaleza assume a liderança. Até porque o líder joga contra o terceiro colocado. É o primeiro contra o terceiro, Botafogo e Flamengo. Então o Fortaleza tem totais chances de assumir a liderança nessa rodada. Cara, Bragantino e Fortaleza. Para mim, dá empate ou Fortaleza. Bragantino e Fortaleza, empate ou Fortaleza. E a probabilidade de terminar na liderança do Fortaleza, na minha opinião, é mais de 50%. A probabilidade do Fortaleza terminar na liderança, na minha opinião, é mais de 50%. Fluminense e Corinthians. Fluminense perdeu a primeira para o Grêmio na Libertadores. O Corinthians ganhou do Bragantino fora de casa pela Sul-Americana. Porém, os dois estão na zona de rebaixamento. Fluminense e Corinthians, na minha opinião, serão irresponsáveis se pouparem. Irresponsáveis. E se a torcida entender que tem que poupar, a torcida tem que se ferrar mesmo se o time cair. Não vai poder reclamar. Torcida de Corinthians e Fluminense não pode aceitar time reserva. Tem que ir com o titular, irmão, para ganhar. Os dois estão na zona de abaixamento. Fluminense e Corinthians. Bom, se os dois forem com times titulares, que é o que eu imagino que aconteça, não vejo favorito. Então, para mim, se os dois forem com times titulares, para mim dá empate. Fluminense e Corinthians dá empate. Se o Fluminense com time titular e o Corinthians com time misto, dá Fluminense. Se for o contrário, Fluminense com time misto e o Corinthians com titular, dá Corinthians. Mas, na minha opinião, Fluminense e Corinthians tem que ir com o time principal. Sul-Americana e Libertadores, irmão, segundo plano. Essa é a minha opinião. Só que eu sei que vai ter comentarista e vai ter torcedores que não aceitam isso. Se perguntar, vem cá, se tu ganhar a Libertadores, tu vai esquentar se cair? Não. Mas tem outros torcedores que vão falar, não, irmão, eu quero permanecer na Série A. Só para lembrar, o time que cair, a grana diminui, parceiro. A grana diminui. Então, na minha opinião, Fluminense e Corinthians tinha que ir com times principais. E caga para a Libertadores Sul-Americana. Atlético Goianiense e Internacional. O Internacional fez um jogo atrasado, ganhou do Juventude, já deu uma subida na tabela, já está ali, com 25 pontos em 18 jogos, ainda tem jogo atrasado, mas já abriu ali 4 pontos para a zona de rebaixamento.
Passou inclusive o Juventude, né? Joga contra o Atlético Goianiense, que é o último colocado. Nem Internacional nem Atlético Goianiense tem nada. Então vão com os times completos. Para mim, Atlético Goianiense Internacional. Para mim, da Internacional. Internacional, eu acho que começa a encaixar. Tá? Para mim, Atlético Goianiense Internacional. Para mim, Internacional. Vitória do Internacional. Criciúma e Vasco. Também nenhum dos dois em competições. Criciúma e Vasco. O Criciúma está na 15ª colocação com 24 pontos e o Vasco é o 10º com 27. O Vasco está um pouco mais à frente na tabela, né? Cara, Criciúma e Vasco. Bom jogo, cara. Bom jogo. Mas o Criciúma está mais desesperado. O Criciúma vai ter que sair mais pro jogo. Criciúma e Vasco. Criciúma e Vasco. Criciúma e Vasco. Para mim, dá empate. Criciúma e Vasco, para mim, dá empate. Palmeiras de São Paulo. Porra, um clássico que caiu mal pra cacete. Mal pra cacete. Os dois na Libertadores. Os dois nada definido na Libertadores. Os dois vão jogar em casa na Libertadores. Palmeiras contra o Botafogo e o São Paulo contra o Nacional. Nada definido. Clássico. O Palmeiras de olho no título brasileiro. O São Paulo querendo encostar também. Né? O São Paulo hoje é o 5º colocado. O Palmeiras é o 4º. Os dois com 38 pontos. Não querem deixar abrir. Mas essa é a minha visão. Palmeiras e São Paulo tem que poupar, irmão. Eu sei que é clássico, não querem perder, não querem sair da posição, mas, parceiro, os dois estão numa posição. O Botafogo está na Libertadores, o Flamengo está na Libertadores. Só quem não está na Libertadores é o Fortaleza, mas o Fortaleza está na Sul-Americana. Ou seja, os 6 primeiros colocados ou estão na Libertadores ou na Sul-Americana. Olha, sei que a torcida, tanto de São Paulo quanto de Palmeiras, não vai aceitar perder. Mas eu acho que a torcida, tanto de São Paulo quanto de Palmeiras, tem que entender se forem com o time reserva, parceiro. Tem que entender se forem com o time reserva. Ah, mas elenca para isso. Tá, cara. Então, vai-se com o time reserva. Eu, particularmente, se eu sou o Abel do Palmeiras, se eu sou o treinador do São Paulo, boto 2, 3 titulares no máximo para começar o jogo, o restante no banco. E alguns nem no banco. Cara, Palmeiras e São Paulo. Para mim, empate. Palmeiras e São Paulo, para mim, empate. Acho que vai ser um jogo de comadre. Para ninguém se machucar. É a minha opinião. Um jogo de comadre para ninguém se machucar. Até porque, se eu não tiver enganado, na Libertadores, quem passar de São Paulo e Nacional pega o vencedor de Palmeiras e Botafogo. Né? Se eu não tiver enganado. Se eu não tiver enganado. Eu acho que é isso. Eu não tenho aqui, eu queria ver o chaveamento. Então, para me dar uma olhada aqui rápido, só para me lembrar aqui se é isso mesmo. Exatamente. O vencedor de Nacional e São Paulo pega Botafogo e Palmeiras. Ou Botafogo ou Palmeiras. Eles podem se enfrentar numas quartas de final. Mas para se enfrentar, eles têm que passar. Olha, acho que vai ter um certo acordo e vai ser um jogo de comadre. Para mim, Palmeiras e São Paulo, 0-0. Eu acho que a torcida dos dois times tem que entender. 0-0 não, empate. Tá?
Para mim, Palmeiras e São Paulo, empate. Acho que vai ser um jogo morno. Morno. Ninguém vai querer se machucar. Essa é a minha opinião. Atlético Paranaense e Juventude. O Atlético Paranaense venceu em casa pela Sul-Americana, mas o jogo de volta vai ser complicado, até porque a defesa, o sistema defensivo do Atlético Paranaense foi uma peneira contra o Belgrano. O Juventude jogou um jogo atrasado com o Internacional, perdeu. Juventude está na parte de baixo da tabela. Está aqui na 13ª colocação com 25 pontos. Não está na zona de abaixamento, mas pode ficar muito próximo. E o Atlético Paranaense, nesse momento, para mim... Quer dizer, nesse momento não. O Atlético Paranaense não briga por título, a briga do Atlético Paranaense é o vaga na Libertadores. Acho que, nesse momento, é mais perto a vaga na Libertadores para o Atlético Paranaense pela Sul-Americana. Acho que o Furacão vai poupar. Acho que o Furacão vai poupar contra o Juventude. Para mim, Atlético Paranaense e Juventude. O Atlético Paranaense vai poupar, na minha opinião. Jogo de empate. Atlético Paranaense poupando. Jogo com cara de empate. Acho que teremos muitos empates nessa rodada. Muitos empates. Justamente por causa disso. Times poupar. E, na minha opinião, o Atlético Paranaense tem que preservar seus principais jogadores para o confronto na Argentina, que vai ser complicado. Outro jogo que não devia ser agora. Botafogo e Flamengo. Botafogo não tem nada decidido, ganhou do Palmeiras mais. O jogo é lá. 1-0 já leva para os pênaltis. E o Flamengo ganhou de 2-0 do Bolívar, mas vai jogar no céu, do ladinho de Deus. É complicado. O placar do Flamengo de 2-0, na minha opinião, foi muito pouco. O Flamengo, para ter um placar confortável, para ter jogado lá, o Flamengo tinha que fazer de 3 para cima. 2-0 é um placar muito perigoso. Toma um gol no início do jogo lá, fodeu. Vai ser um Deus nos acuda, irmão. Então, nenhum dos dois tem nada definido. Muito pelo contrário. A probabilidade de Botafogo e Flamengo serem eliminados na Libertadores é real. Ah, mas o Botafogo é líder e não quer perder a liderança. A torcida do Botafogo vai dar ataque de pelanca se não for com o time principal. A do Flamengo vai dar ataque de pelanca se abandonar o Campeonato Brasileiro. Irmão, uma coisa ou outra. A torcida do Flamengo, principalmente, tem que parar com essa prepotência, essa soberba de achar que o elenco do Flamengo o elenco do Flamengo é bom, mas tem suas limitações. Ainda mais sem uma porrada de jogador. Provavelmente não vai ter Pedro, já não tem Cebolinha, já não tem Vinha, não tem Gabriel Barbosa. Provavelmente vai poupar ali o Arrascaeta, Gerson. Irmão, na minha opinião, essa é a minha opinião. Não sei se vai acontecer. Mas na minha opinião, os dois tinham que poupar no mínimo 70% do time. Para mim, o Botafogo tinha que ir com 2, 3 titulares só e o Flamengo 2, 3 titulares só. Você imagina o Botafogo bota o Luiz Henrique e perde o Luiz Henrique pro jogo de lá contra o Palmeiras. Vai perder o contra-ataque. Você perde o Almada, você perde o Bastos. Vamos ser bem sinceros. Aquele Alexander Barbosa, fraco. Quem leva ele é o Bastos. Ele é fraco. Imagina. Você perde o Cuiabano que tem. Eu não sei o que os treinadores vão fazer. Acho até que a torcida do Botafogo vai entender se o Botafogo for um time reserva. Acho que a chiliquenta, torcida do Flamengo, vai dar ataque de pelanca, né? Os canais aí que cobrem o Flamengo. Alguns comentaristas aí, analistas, jornalistas, né? Renato Maurício Prado, Pilhado. Tem um outro aí, cara, que eu esqueci o nome dele, cara. Que ele trabalha na ESPN. Cara, eu esqueci o nome, ESPN. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu pego o nome dele, que ele também dá ataque de pelanca. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu pego o nome do cara aqui.
Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Eu esqueci o nome do cara, rapaz. Pai, me fugiu o nome do cara. Me fugiu o nome do cara. Ele vira e mexe. Ele tá discutindo com alguém, tá batendo boca com alguém. Rapaz, eu esqueci o nome do cara, rapaz. Esqueci, esqueci o nome do cara. É, agora não. Fugiu. É, eu acho que a do Flamengo vai dar mais ataque de pelanca se for com o time reserva. É inadmissível desprestigiar o Campeonato Brasileiro. Então, é, é, acho que a torcida do Flamengo vai dar ataque de pelanca. Mas eu, se eu sou da direção, se eu sou o Tite, cago para esses caras e cago para a torcida. Vou poupar. Poupo o máximo que eu puder. Poupo o máximo. O Flamengo corre o risco de botar o Carlinhos e perder um centroavante para jogar lá. O Flamengo só tem um centroavante agora, que é o Carlinhos. Não sabe como é que o Pedro vai reagir. O Gabigol também não. Nem o Carlinhos eu botaria. Nem o Carlinhos eu botaria nesse jogo. Improvisava alguém no ataque. Improvisava alguém. Botava um garoto, botava um moleque da base. Cara, Botafogo e Flamengo. Na minha opinião, ou dá Botafogo ou dá empate. Botafogo e Flamengo, para mim, ou dá Botafogo ou dá empate. Para mim, os dois têm que poupar. Os dois têm que poupar. Tá? Cada um ir com 2, 3 titulares no máximo. Só que o Flamengo tem um problema de jogadores machucados. Igual o Botafogo. O Botafogo também tem muitos jogadores machucados e alguns em fase ruim. Igual o Flamengo. Botafogo e o Flamengo é muito parecido em relação ao departamento médico. Né? E 2 com jogos difíceis na próxima semana. Para mim, os dois têm que ir com o time reserva. 1, 2 titulares. No máximo, estourando 3. Acho que o Flamengo nem isso. O Flamengo tinha que ir com o time todo reserva. Todo reserva. Então, para mim, ou dá Botafogo ou dá Flamengo. Ou dá Botafogo ou dá empate. Tá? E o último jogo na segunda-feira, Vitória e Cruzeiro. O Vitória não tem nada, não tem jogo, só treinando. E o Cruzeiro tem um jogo contra o Boca Juniors aqui. Para mim, o Cruzeiro vai poupar todo mundo. O Cruzeiro hoje, acho que é o 6º colocado, se não estiver enganado. Isso, o Cruzeiro é o 6º colocado. O Vitória está lá embaixo. Então, para mim, o Cruzeiro vai com o time todo reserva. Para mim, Cruzeiro com todo reserva e o Vitória com o time principal, para mim, ou dá vitória ou dá empate. Vitória ou empate. Então, na minha opinião, a maioria dos times que estão na Libertadores e na Sul-Americana tem que poupar. Para mim, só não tem que poupar. Só não tem que poupar, na minha visão. Grêmio não teria que poupar, Fluminense não teria que poupar, Corinthians não teria que poupar. O restante, todo mundo poupar. Ou seja, são 12 times ao total. Estão disputando Libertadores Sul-Americana. Na minha opinião, 3 não tinham que poupar. O restante, botar um time misto ou um time completamente de reserva. Então tá aí os meus palpites. Um grande abraço, até mais, valeu. Tamo junto. Fui!